Meus amigos, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já clica em curtir e também inscreva-se em nosso canal. E para você que gostaria de trabalhar em casa e ter uma renda extra ganhando em dólar, nós temos essa possibilidade para você. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro link fixado no comentário e você vai saber mais sobre isso. Basta clicar para saber como ganhar em dólar sem sair de casa. Valeu! Só lembrando, meus amigos, que o café e a carne podem subir até 20% neste ano e em fevereiro o diesel terá um reajuste de aproximadamente 24 centavos por litro. Márcio, você está mentindo. Não, meus amigos, está aqui no G1. Petrobras avisa a Lula que precisa reajustar diesel. Impacto pode chegar a 24 centavos por litro. E aqui nesse vídeo, meus amigos, nós temos uma brilhante análise da diferença entre o Brasil e os Estados Unidos de Donald Trump. Veja aí também. Donald Trump instalou quase uma dúzia de bilionários no governo, todos orientados para fazer negócio. Secretário de Comércio, bilionário. Secretário do Tesouro, bilionário. Chefe do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, só o homem mais rico da Terra. 70 vezes mais rico do que Donald Trump, que é bilionário. Aí esse time está orientado a reindustrializar o país, atrair capital, reduzir os custos do Estado e baixar os impostos para todo mundo, inclusive para os mais ricos. Aí, se eles conseguirem, a carga tributária dos Estados Unidos, que é de 27%, vai cair. Você concorda que para investidor, para empresário, essa notícia é música? E que isso é muito mais importante do que as opiniões do presidente americano sobre o Brasil? E aí a gente olha para cá e fica se perguntando que sinais os investidores e empresários estão recebendo aqui do Brasil. Carga tributária que se aproxima de 35% do PIB? Dívida pública que não para de crescer? Taxa de juros perto de 15% ao ano? Um orçamento público que gasta 50 bilhões de reais com emendas parlamentares? Um país que discute até hoje o conceito de propriedade privada no campo? Essa diferença de agendas é o nosso maior desafio. Aí agora vai mais uma pergunta para você. Você acredita mesmo que o Brasil vai dar certo com o governo que aí está? Comenta aí embaixo, nós queremos saber sobre a sua opinião. Meus amigos, e hoje a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou grandes mudanças na sala de imprensa da Casa Branca. E naquela ocasião, um repórter fez a seguinte pergunta: dos 3.500 imigrantes ilegais presos, quantos possuem histórico criminal? E ela respondeu o seguinte: todos eles. Se violaram as leis do nosso país, então são criminosos. Veja um pouco disso. 500 arrests ICE has made so far since President Trump came back into office. Can you just tell us the numbers? How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. You may have to point at the worst first. They all have a criminal record? And welcome to the briefing. If they broke our nation's laws, yes, they are criminal. Yes. Thank you. E o Direto na América postou o seguinte, meus amigos: a Casa Branca descobriu que 50 milhões de dólares do contribuinte americano, isso mesmo, 50 milhões de dólares, seriam destinados pela administração Biden para a compra de preservativos para palestinos na faixa de Gaza. Veja mais sobre isso nesse vídeo. DOJ and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. Isso lembra um pouco de quando o governo Bolsonaro cancelou um projeto de 45 milhões de dólares que criaria criptomoeda indígena. Ora. Meus amigos, e o cartel mexicano iniciou uma troca de tiros com as forças de fronteira e por isso o governador do Texas ordenou o reforço imediato. Mais de 400 soldados da Força Tática de Fronteira do Texas estão sendo enviados para a fronteira para coordenar com a patrulha de fronteira dos Estados Unidos sob o governo Trump. E aqui nós temos imagens desses soldados.
Veja que Donald Trump não está brincando, meus amigos. Também, meus amigos, o Departamento de Defesa confirma que, com o envio de 1.500 soldados adicionais para a fronteira com o México, o total de tropas presentes na região já chega a 4.000 soldados. E no dia de ontem, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou uma foto de um de seus aviões militares carregado com imigrantes ilegais para voo de deportação e confirma que continuará prestando suporte às operações de preservação da integridade territorial dos Estados Unidos. E aqui nós temos então uma foto interna do avião mostrando como são transportados os deportados. Vejam que todos eles estão com cinto e também estão algemados. Talvez você que está aí nos assistindo ache esse método certo ou talvez você ache esse método errado. Afinal de contas, é muito ruim realizar uma viagem de avião tendo os pés e as mãos algemados. Mas eu quero te mostrar aqui uma opinião de um brasileiro sobre essa questão. Assista aí e tire as suas conclusões. O cara foi deportado depois de ficar 35 anos ilegalmente nos Estados Unidos. Temos um novo rei da procrastinação. 35 anos e não tirou o green card. Ou esse é o maior preguiçoso de todos os tempos, ou ele tem um bom motivo para querer ficar bem longe da polícia americana. Aí os gente para, tudo isso é culpa do Trump malvadão, mandando de volta para o Brasil nossos anjinhos. Espera aí um minuto, o Brasil não era o país abençoado por Deus? Olha que maravilha. Agora esse senhor vai ter acesso a SUS de graça, 13º, FGTS e, se ele juntar tudo isso, talvez dê pra comprar meio quilo de café. Quem sabe ele até entre no programa Minha Casa Minha Vida e receba uma linda residência de 10 metros quadrados em Itaquecetuba. Lembrando mais uma vez que o próprio Trump disse que a primeira leva de imigrantes deportados seria de criminosos condenados pela justiça americana. Bingo do Viró. Que o seu Leopoldo é um anjinho inocente ou será que ele cometeu algum deslize? E qual será que foi? Quem acertar aí nos comentários vai ganhar 1 quilo de laranja, que vale mais do que barras de ouro. Mas então o que você acha disso? Comenta aí embaixo porque eu quero ler o seu comentário. E no Texas, a construção de trechos do muro na fronteira vem acontecendo 24 horas por dia, conforme a gente vê nessas imagens. Meus amigos, se vocês quiserem ir para os Estados Unidos, vão de forma legal, vão com tudo certinho para evitar esse tipo de constrangimento. Os Estados Unidos não aceitam imigrantes ilegais. Você pode até tentar ficar lá um tempo, mas você sempre será um ilegal e, consequentemente, sempre andará com medo de que algum dia você possa ser deportado. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, faça tudo corretamente, tudo conforme os trâmites legais e ninguém vai mexer com você. E seguindo ordens do Comando Militar do Norte dos Estados Unidos, fuzileiros navais e soldados da ativa continuam chegando à fronteira Estados Unidos-México para auxiliar a Guarda Nacional na proteção da fronteira sul dos Estados Unidos. E aqui nós temos algumas imagens dessa operação, meus amigos. Está todo mundo mobilizado em evitar que mais pessoas invadam os Estados Unidos. E depois do que aconteceu com o presidente da Colômbia, o Lewandowski, o ministro do Lula, ficou com medo do Trump e diz que não quer provocar o governo americano. Veja um pouco disso também. Nós tivemos uma reação muito sóbria, não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado que já vige há vários anos entre o Brasil e os Estados Unidos, que autoriza a deportação, mas obviamente essa deportação tem que ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas, sobretudo para aqueles que não são criminosos. É impressão minha ou ele está suando, meus amigos? Ele está brilhando, né? Parece que ele está meio nervoso. E hoje o presidente Jair Bolsonaro fez essa postagem comentando sobre o tratamento que deve ser dado ao imigrante ilegal. O ano era 2020 e essa é a opinião de Jair Bolsonaro. Veja. O presidente Bolsonaro também falou sobre brasileiros deportados pelos Estados Unidos. Um avião fretado pousou na madrugada de sábado em Belo Horizonte com pelo menos 70 pessoas.
O presidente comentou as informações de que alguns passageiros teriam sido algemados. Qual o tratamento que a lei americana dá para quem está lá ilegalmente, não é esse? Nós temos que respeitar a lei americana. No Brasil, até pouco tempo, tínhamos um terrorista aqui e foi dado status para ele de refugiado, o caso Cesário Batisti. Tá? Isso, eu gostaria que as leis brasileiras fossem parecidas com as americanas e fossem cumpridas. Como é, por exemplo, aqui no Brasil, eu vi outro dia, o marginal fugindo da polícia atirou para trás. Chegou-se à conclusão, como estava atirando sem fazer pontaria, estava agindo em legítima defesa. Vai fazer nos Estados Unidos. Tem estado, você começa com 20 anos de cadeia ao atirar num policial, ou apontar uma policial, quem dirá atirar. Então, aqui, por exemplo, aqui tem audiência de custódia. O cara é pego com 10 quilos de cocaína, vai para a custódia e vai para a rua. Lá ele vai para a cadeia, cumpre 30 anos de cadeia no mínimo. Quem sabe uma prisão perpétua. Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Mas o senhor não pode aproveitar o bom relacionamento que o senhor tem com o presidente? Jamais pediria para ele. Você acha que eu vou pedir para ele descumprir a lei dele? Tenha paciência. Tenha santa paciência. A lei americana diz isso. É só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal. Mas o que você acha disso? Comenta aí embaixo porque a gente quer saber a sua opinião também. E o Donald Trump diz que pode acabar com o imposto de renda e substituí-lo por tarifas. Veja um pouco disso. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. In other words, relatively. And they set up the Great Tariff Commission of 1887, and this commission had one function: what to do with all the money that we took in. It was so enormous that they had no idea. It was a blue ribbon committee. It was set up 1887, and what to do with all of the money that we had. And again, Teddy Roosevelt was a beneficiary because when McKinley was killed, he took over this vast sum of money, and he did all of those national parks and all of the other things. And I'm not knocking him, but he was given a vast amount of money, and that was all made through tariffs. We had no income tax. The income tax came in 1913. As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? Que sonho, não é mesmo? Acabar com o nosso imposto de renda. Será que um dia isso vai acontecer? Você gostaria de não pagar o imposto de renda nunca mais? Comenta aí embaixo então.